Olá, vendedores, gerentes comerciais e líderes de vendas. Meu nome é Murilo Gomes, fundador da Escola de Vendas, e este é o canal Tudo sobre Vendas, um espaço onde a gente pode aprender, compartilhar, crescer juntos na área comercial. E o tema de hoje é follow-up avançado, como fechar vendas com acompanhamentos inteligentes. Nós já falamos em outros vídeos sobre follow-up, inclusive navega aí, maratona o nosso canal e procure por esse vídeo, mas nunca falamos isso de forma avançada. Então o tema de hoje nós vamos aprofundar em técnicas, scripts, times, enfim, vamos falar muito sobre follow-up, o famoso acompanhamento comercial. Então se esse é um assunto interessante e importante para você, papel e caneta na mão, não deixe também de ativar as notificações, acompanhar, seguindo e curtindo o nosso canal e também mandando aqui as suas dúvidas, comentários, enfim, nós estamos aqui para crescer juntos. E esse é um dos temas, o follow-up avançado, mais buscados por vendedores em todo o Brasil. A diferença do follow-up comum e do follow-up estratégico está justamente na intenção. O que torna ele avançado? Primeiro, a intenção do vendedor. Então, o follow-up inteligente é aquele que a intenção é levada em consideração. Também, como você agrega valor, eu falo sempre isso nos cursos, treinamentos e palestras, ou você, vendedor, agrega valor, ou você agrega custo na operação comercial. Então pensa, toda vez que você fizer um contato com o cliente, é uma oportunidade de agregar valor. Eu sei que é uma frase que pode ser muitas vezes dita, mas é diferente você ser interesseiro de interessante. E durante toda a etapa do follow-up de acompanhamento, você precisa ser um vendedor interessante. Isso é agregar valor. E precisão. Precisão tem a ver com timing, tem a ver com momento, tem a ver com aquele elemento que nenhuma inteligência artificial, nenhum agente de IA consegue prever. Apenas os vendedores profissionais. Então não esqueça aqui desse tripé: intenção, valor e precisão, para conseguir fazer esse follow-up avançado. Indo direto para a parte técnica, nós temos alguns tipos de follow-up avançado. O primeiro follow-up é o follow-up de gatilho. É aquele que você amarra o que você está fazendo de acompanhamento a um gatilho específico. Pode ser um gatilho mental ali, de qualquer natureza, mas é você usar o gatilho para despertar no cliente um retorno positivo. Então vamos imaginar o seguinte: no follow-up, ele pode acontecer na etapa de contato. Você está com uma lista de lead frio, você está tentando falar com alguns clientes e não consegue falar, não consegue ter o retorno desse cliente. Uma das coisas que é pouco feita, né, pelos vendedores é fazer o follow-up desse contato. Ou seja, tentar algumas vezes, tentar mais vezes com intenção, com conteúdo sendo interessante em cada tentativa e com precisão. Ou seja, a quantidade de acompanhamentos que você faz diz muito sobre a intenção que você vai conseguir ter e o resultado final. Pensa você aí como vendedor, quando você recebe uma abordagem de um outro vendedor, é na primeira vez que você dá esse retorno? É na primeira vez que você responde? É na primeira vez que você faz aquela devolutiva que ele solicita? Claro que não. Muitas vezes não, a não ser que você esteja muito interessado pelo produto ou pelo serviço em questão. Então o follow-up estratégico, ele parte desse princípio, e usar desse gatilho faz com que você tenha esse resultado. Um segundo é o follow-up de conteúdo. É aquele que você agrega valor, agrega conteúdo no contato que está sendo feito com o cliente. Então você pode fazer isso mandando informações relevantes ao cliente, você pode fazer isso selecionando ali imagens, vídeos, depoimentos, boletins técnicos. Eu não sei qual que é o teu produto ou o teu serviço, mas pensa, toda vez que você faz um acompanhamento, comunicando, sendo interessante, agregando, não só chamando atenção, vendendo por vender, esse é um follow-up mais aprofundado, mais estratégico. Você pode fazer também um follow-up de urgência legítima. Final de semana, final de mês, final de ciclo, final de ano, tudo isso pode ser criado como uma data limite, como algo onde o cliente precisa tomar uma decisão dentro daquele prazo. Lembra sempre, a urgência tem que ser legítima, porque se ela não for verdadeira, o cliente descobre e tudo cai. Então seu castelo de vendas não pode ser construído sobre areia, tem que ser um castelo bem estruturado. Toda vez que for fazer o follow-up de urgência, lembra de criar a urgência, criar a situação legítima, verdadeira e, acima de tudo, com ética com o cliente.
O próximo é o follow-up de comparação, que é o momento em que você compara com o cliente. O que ele perde não fechando com você naquele momento, comparando o seu produto com um concorrente, ele fechar nesse ano com ele fechar no ano que vem e assim por diante. Então, por esse motivo, trazer o follow-up de comparação é uma das formas super poderosas de fazer isso acontecer. E por último, e não menos importante, o follow-up de clareza. É aquele que você simplifica a decisão do cliente, você ajuda ele a tomar decisão. Vou contar um caso real que aconteceu com a gente essa semana. A objeção do cliente na etapa da negociação era não fechar nesse momento, porque ainda tem que ver com a diretoria, tem que pensar. Pensa comigo, se você simplifica a decisão do cliente, isola a objeção, fala, cliente, mas fez sentido para você? Era exatamente esse o produto, o serviço que você está buscando? É isso? Vamos já resolver então? Eu consigo fazer dessa forma. E daí você, de maneira específica, propõe uma alternativa única, que pode ser um prazo de pagamento, uma condição, ou até mesmo um desconto. Note, o desconto ele é apenas um elemento desse processo e não o principal elemento. O follow-up de clareza, ele ajuda a simplificar e fazer o cliente tomar essa decisão. Murilo, quando que eu uso cada tipo de follow-up? Você vai sentindo. Conforme a sua negociação, conforme a venda vai avançando, lembrando que o follow-up acontece muito no começo da venda, naquele lead frio que vem do tráfego, ou que vem de uma feira, de um evento, ou que você está tentando contactar e não consegue uma prospecção, ou ele vem da negociação, naquele dinamismo da negociação, onde ele já sabe o preço e começa aquela briga por desconto, por condições para o fechamento. Então você escolhe o momento de fazer esse follow-up. Como que você entende o timing do cliente? A gente chama esse timing, pessoal, de fluxo de cadência. E nada mais é do que qual é a distância de tempo que você vai dar entre um follow-up e outro. Então, para produtos de valor muito agregado, por exemplo, imóveis, carros muito caros, você pode usar uma cadência mais espaçada. Você não vai ligar todo dia, a cada 5 minutos, para ver se o cliente conversou com a esposa dele sobre uma casa de R$1 milhão. Mas você pode sim fazer uma cadência semanal, quinzenal e até mesmo mensal disso. Já se você for para um setor mais dinâmico, papelaria, autopeças, a sua cadência é praticamente minuto a minuto. Você perder o timing ali, perde a venda. Então acompanhar esse timing conforme o teu segmento, conforme o teu ticket médio, faz toda a diferença. No follow-up você pode variar mensagens de áudios, e-mails, ligações, mas o que mais funciona hoje e tem dado certo é o WhatsApp por meio de scripts curtos. Então você usa scripts de mensagens de maneira direcionada e curta para você conseguir ter esse retorno com todos esses tipos avançados de follow-up que a gente apresentou por aqui. E como que você mede a evolução em cada etapa? Você justamente tenta entender se o cliente ele está respondendo. O retorno do cliente é a principal métrica de resultado de um follow-up bem executado, seja ele um follow-up simples ou um follow-up avançado. Bom, para a gente finalizar aqui, não posso deixar de dizer, para a gente cuidar no follow-up para não encerrar ciclos. Então, se você for finalizar, encerra, né? Manda aquela mensagem de encerramento, mas sem queimar pontos, deixando sempre a porta aberta. E para você que nunca utilizou e ficou até o final, essa é a dica que eu acho que mais vale, a dica de ouro, a mensagem de encerramento. No final de um ciclo de tentativas, de 3, 5 ou 7 follow-ups, você usar uma mensagem de encerramento da seguinte forma: olá, cliente, tenho tentado falar com você nos últimos dias sem sucesso. Imagino que, e daí descreve o seu produto ou serviço, não é uma prioridade para você nesse momento. Fico à disposição nos contatos abaixo, deixa o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail e manda isso pelo WhatsApp e depois me conta se o cliente respondeu ou não. Nós fizemos esse teste semanas atrás num cliente de mentoria comercial e a resposta foi imediata. Um cliente que fazia semanas que não respondia, recebeu a mensagem de encerramento, respondeu, retomou a negociação e fecharam negócio. E é isso que a gente quer fazer com o vídeo de hoje: ajudar você a fechar mais e melhores negócios. Meu nome é Murilo Gomes, sou fundador da Escola de Vendas e esse é o canal Tudo Sobre Vendas. Então não esqueça de ativar as notificações, curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.